Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos o estudo da língua, emprego de verbos, modo subjuntivo, modo imperativo e formas nominais. Leia a tira de Charlie Brown. Hoje, é o primeiro dia de aula. Peguem os ovos cozidos, engraxem seus sapatos, preparem seus lanches, conjuguem seus verbos. Conjuguem seus verbos? Nessa tira, se ele lembra a Charlie algumas das obrigações impostas aos alunos durante o período escolar. Entre elas, conjugar verbos. No último quadro, o que a frase e a expressão de Charlie indicam? Charlie indica que, dentre todas as ordens, dadas aí, as obrigações impostas aos alunos no período escolar, conjugar verbos é a que ele considera mais complicada, a mais difícil. No terceiro quadro, se ele usa verbos no modo imperativo, por quê? Sim, olha, no terceiro quadro, peguem, engraxem, preparem, conjuguem, ela usa os verbos no modo imperativo, que é aquele modo que indica uma ordem, um conselho, um pedido, uma orientação. Então, a fala de Seeley representa as ordens dadas às crianças pelos adultos durante o período escolar. Atividade. Agora, vejamos os modos subjuntivo, imperativo e formas nominais. Modo subjuntivo é aquele que indica uma possibilidade, uma incerteza. O imperativo, como eu já falei, indica uma ordem, um conselho, um pedido. E as formas nominais, que nós temos o infinitivo pessoal, impessoal, o gerúndio e o particípio. E só para relembrar, o modo indicativo, já estudado em aulas anteriores, indica um fato certo, real. Modo subjuntivo. Nos verbos regulares da primeira conjugação, obtém-se o presente do subjuntivo substituindo o "o" da primeira pessoa do singular, do presente do indicativo por "e". Eu canto, no presente do indicativo, fica que eu cante, no modo subjuntivo. Nos verbos da segunda e da terceira conjugação, substitui-se o "o" do presente do indicativo por "a". Eu vendo, no presente do indicativo, por que eu venda, que eu parta, lá no modo subjuntivo. O verbo regular apresenta radical inalterado em toda a conjugação e suas flexões, terminações. Segue o modelo de sua conjugação. Por exemplo, cantar, vender, partir são verbos regulares, porque eles seguem um modelo de conjugação. Ou seja, as flexões, as terminações são sempre as mesmas. Já os verbos ser, estar, ter, haver e ir são irregulares, isto é, algumas de suas formas não seguem o modelo de sua conjugação, que veremos a seguir. Presente. Do subjuntivo, do modo subjuntivo. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Que eu venda, que tu vendas, que tu venda, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, vendam. Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Reparem que as terminações são as mesmas. Pretérito imperfeito. Se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Vendesse, vendesses, vendesse, vendêssemos, vendesseis, vendessem. Partisse, partisses, partisse, partíssimos, partisseis e partissem. Reparem que lá na primeira pessoa do plural, nós, se nós cantássemos, se nós vendêssemos, se nós partíssemos, e na
segunda pessoa lá do plural. Se vós cantasseis, vendesseis e partisseis, recebem o acento gráfico. E isso vai ocorrer para todos os verbos. Futuro. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Quando eu vender, venderes, vender. Vendermos, venderdes, venderem. Quando eu partir, partires, partir. Partimos, partirdes, partirem. Bom, então nós vimos que lá o modo subjuntivo nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Esses tempos verbais do modo subjuntivo. Agora vamos ver o modo imperativo, aquele modo que apareceu lá na tirinha do Charlie Brown, que indica uma ordem, um conselho, um pedido, uma orientação. Afirmativo. Cantar. Canta tu, cante você. Cantai vós, cantem vocês. Vender. Vende tu, venda você. Vendei vós, vendam vocês. Partir. Parte tu, parta você. Partir vós, partam vocês. Quando nós falamos assim, faça você o exercício. Faça, leia você. Siga as orientações, escreva. Nós estamos usando o modo imperativo. Negativo. Não cante tu, vai aparecer lá o advérbio de negação, não. Não cantes tu, não cante você. Não canteis vós, não cantem vocês. Vender, não vendas tu, não venda você. Não vendais vós, não vendam vocês. Partir, não partas tu, não parta você. Não partais vós, não partam vocês. Agora chegamos às formas nominais. Nós temos lá o infinitivo, cantar, vender, partir. São os verbos com a terminação em R, assim como como eles aparecem no dicionário, né? Sem estar conjugado a nenhuma pessoa gramatical. Né? Particípio, cantado, essa terminação DO aí, cantado, vendido, partido. E o gerúndio, a terminação NDO, cantando, vendendo, partindo. Que nós vamos ver a seguir o que significa cada uma das formas nominais. Modo subjuntivo presente. Agora, nós vamos ver os verbos irregulares, alguns verbos irregulares, ou seja, aqueles que não seguem um modelo de conjugação. Eles mudam dependendo do tempo, né, do tempo verbal, da pessoa gramatical. Então, nós vamos ver ser, estar, ter, haver e ir. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Esteja, que eu esteja, estejas, esteja. Estejamos, estejais, estejam. Lembrando, na língua portuguesa não existe que eu seja. É que eu seja, com a terminação A. Como também não existe que eu esteja. A terminação é em A. Que eu esteja. Ter, que eu tenha, tenhas, tenha. Tenhamos, tenhais, tenham. Haver, que eu haja, hajas, haja. Hajamos, hajais, hajam. Ir, que eu vá, que tu vás, vá. Vamos, vades, vão. Pretérito imperfeito. Se eu fosse, se tu fosse, se ele fosse. Se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles fossem. Estar, se eu estivesse, estivesses, estivesse. Estivéssemos, estivesseis, estivessem. Se eu tivesse, tivesses, tivesse. Tivéssemos, tivesseis, tivessem. Haver. Houvesse, houvesses, houvesse. Houvéssemos, houvesseis, houvessem. Ir, fosse, fosses, fosse. Fôssemos, fosseis, fossem. Olha lá, verbo irregular ser. O verbo irregular ser
igualzinho ao verbo ir. Porém, dependendo do contexto, é que nós vamos reconhecer se se trata do verbo ser, né? Se eu fosse mais calmo, né? Não estaria em apuros. Ó, se eu fosse, o verbo ser, não é? Agora, o verbo ir. Se eu fosse com você ao cinema, você pagaria uma pipoca para mim? Olha, dependendo do contexto, eu vou saber se é o verbo ser ou se é o verbo ir. Futuro. Quando eu for, quando tu fores, quando ele for. Quando nós formos, quando vós fordes, quando eles forem. Quando eu estiver, estiveres, estiver. Estivermos, estiverdes, estiverem. Quando eu tiver, quando tu tiveres, tiver, tivermos. Tiverdes, tiverem. Quando houver, houveres, houver. Houvermos, houverdes, houverem. Ir. Quando eu for, fores, for. Formos, fordes, forem. Tá? Esse é aí quando eu tiver, no futuro, do modo subjuntivo. E não quando eu ter dinheiro. Não, quando eu tiver, no futuro. Modo imperativo afirmativo. Ser. Se tu, seja você. Se de vós, sejam vocês. Está tu, esteja você. Estai vós, estejam vocês. Estejam vocês pontualmente lá na escola. Ter. Tem tu, tenha você. Tem de vós, tenho vocês. Haver. A tu, haja você. Havei vós, hajam vocês. E o ir. Vai tu, vá você. E de vós, vão vocês. O negativo do verbo ser. Não sejas tu, não seja você, não sejais vós, não sejam vocês. O estar. Não estejas tu, não esteja você, não estejais vós, não estejam vocês. O ter. Não tenhas tu, não tenha você. Não tenhais vós, não tenham vocês. Haver. Não hajas tu, não haja você. Não hajais vós, não hajam vocês. E o ir. Não vás tu, não vá você, não vades vós, não vão vocês. Formas nominais. As formas nominais são 3. O infinitivo, que é a forma terminada em R, que eu já havia explicado. É a forma nominal que representa o verbo, nomeia uma ação ou um estado, por isso tem valor de substantivo. É chamado de impessoal quando não se refere a nenhuma pessoa gramatical, ou seja, não tem sujeito. O infinitivo pessoal possui desinências para as 3 pessoas do plural, nós, vós, eles, e para a segunda do singular, tu. O gerúndio, forma terminada em NDO, tem valor de advérbio ou de adjetivo e, basicamente, expressa uma ação em curso. Já o particípio, uma forma terminada em DO, apresenta o resultado do processo verbal, tem valor de adjetivo. Vamos ver as formas nominais do infinitivo pessoal. Ser, estar, ter, haver, ir. Particípio, sido, do verbo ser, sido, estado, tido, havido, ido. Gerúndio, sendo, estando, tendo, havendo e indo. O infinitivo pessoal, aquele conjugado, né, para as pessoas gramaticais, olha o ser, seres, ser, sermos, serdes, serem. Verbo estar, estar, estares, estar, estarmos, estardes, estarem. Ter, teres, ter, termos, terdes, terem. Haver, haveres, haver, havermos, haverdes, haverem. Ir, ires, ir, irmos, irdes, irem. É isso, até a nossa próxima aula.